Fala galera, hoje é dia de Os Novos Vingadores Illuminati. É uma história da Marvel, escrita por Brian Michael Bendis e desenhada por Jim Cheung no ano de 2007. Depois de apresentar os Illuminati da Marvel, de mostrar a primeira reunião e a reunião pouco antes dos eventos da Guerra Civil, tá na hora de ver um pouco mais da atuação do grupo das maiores mentes do mundo em vários momentos da história. Essa minissérie de 5 edições é quase uma antologia, um apanhado de histórias, porque cada edição é independente da outra e cada uma mostra um evento separado. Mas no fim, mostram como foi a influência dos Illuminati em alguns dos maiores momentos da história da Marvel. Eu já fiz um vídeo com a origem dos Illuminati, o link para ele tá aqui na descrição. E seria interessante você ter esse conhecimento antes de continuar esse vídeo aqui. Mas se você já viu ou já conhece a HQ, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, já deixa seu like para não esquecer depois e me segue nas redes sociais. E agora sim, vamos para a história. Senta aí. A história começa há muitos anos atrás, pouco tempo depois do fim da Guerra Kree-Skrull e da criação do grupo dos Illuminati. Algo que, na nossa cronologia, aconteceu por volta de 1971. Os Skrulls se reúnem com seu imperador, que questiona como é possível terem sido derrotados na guerra contra os Kree por culpa dos humanos. Então a Terra era um grande alvo para os Skrulls nesse momento. Só que antes de poder fazer qualquer coisa, os Illuminati aparecem. Doutor Estranho, Raio Negro, Senhor Fantástico, Namor, Homem de Ferro e Charles Xavier surgem, já prevendo que os Skrulls planejariam algum contra-ataque contra eles. E a Terra não iria tolerar outra tentativa de invasão. Então, com um único sussurro, a voz de Raio Negro explode a nave do Imperador Dorek. Só que os Skrulls eram uma raça de guerreiros, e com muitas naves militares vindas da capital Skrull, o planeta Tarnax, eles atacam os Illuminati que fugiam agora que o seu jato perdeu a camuflagem. E para piorar, a nave deles é atingida, e os Illuminati ficam à deriva no espaço. O plano deles deu errado e o grupo é capturado. Os Skrulls mantêm todos presos, anulando seus poderes, e eles começam a ser estudados. Os Skrulls analisam a fisiologia, a genética, a magia e a tecnologia de cada um deles, coletando informações sobre o seu comportamento e entendendo melhor a biologia dos seres da Terra, sejam eles humanos, inumanos ou mutantes. E para testar a sua resistência, um grupo de Skrulls se transmorfa nos Vingadores e atacam Tony Stark sem a sua armadura de Homem de Ferro. Mas as habilidades de luta e o poder dos Skrulls não se comparava com um Vingador de verdade. E assim Tony consegue fugir da sua contenção, libertando seus outros companheiros, destruindo tudo com as próprias armas dos inimigos. E assim, os Illuminati roubam uma das naves Skrulls e fogem dali. E para parar com os ataques do exército inimigo, o Doutor Estranho faz uma ilusão gigantesca de Galactus, o maior terror dos Skrulls. Assim, os Illuminati voltam para casa, sabendo que em algum momento os Skrulls buscariam a sua vingança. Algo que o próprio Imperador Dorek, na destruição causada pelos Illuminati, diz que, com os dados que os seus cientistas conseguiram daquele confronto, ele vai esperar pelos resultados o tempo que for necessário. Em 2005, Titânia, uma das inimigas da She-Hulk, surgiu com a Joia do Poder. Uma das poderosas joias do infinito, recebida do ancião conhecido como Campeão do Universo. Titânia foi derrotada pela própria She-Hulk e a joia foi entregue a Reed Richards, o Senhor Fantástico. Assim, ele convocou uma nova reunião dos Illuminati. Reed diz que aquelas joias são muito poderosas para cair em mãos como da Titânia e deveria ser responsabilidade dos Illuminati de fazer algo sobre isso.
propondo que eles encontrem todas as 6, e então revela que já tem a manopla do infinito e 3 joias, da alma e do espaço, que conseguiu encontrar com a ajuda da joia do poder. Mas ele tá tendo problemas para reunir as outras 3, porque aparentemente fica mais difícil a cada joia encontrada. Os outros Illuminati ficam relutantes com esse assunto no começo, mas acabam percebendo o perigo que é se as joias caíssem em outras mãos. Então eles decidem ajudar. Assim, Reed reúne as 3 joias na manopla e elas próprias mostram a localização das outras: a joia da mente, da realidade e do tempo. Namor, Professor Xavier e Doutor Estranho vão até a Escola Xavier, onde o professor usa a chamada na época Cérebra para expandir a sua mente, e então encontrar a joia da mente, que se encontrava no inconsciente coletivo do universo. Eles acabam sendo transportados para um vasto plano azul, mas aquele não era um lugar em si, era a própria joia. Algo que parecia um lugar enorme, só porque eles acreditavam que o inconsciente coletivo do universo seria um lugar enorme. Acontece que a joia só reflete o que tem na sua mente. Assim, de repente, aquele local se torna num oceano, refletindo a mente de Namor. E isso cria um ataque de uma criatura marinha gigantesca. Mas atacando aquilo, como se estivessem atacando os próprios pensamentos, os 3 juntos golpeiam o monstro e o local se torna em outra coisa. Se torna na Joia do Tempo. Enquanto isso, no edifício Baxter, Reed Richards e o Homem de Ferro usavam os poderes de Raio Negro para abrir um buraco na própria realidade. A energia dos gritos do Rei dos Inumanos é tanta que isso abre uma fenda, onde o Homem de Ferro enfia o braço e tira dali a joia da realidade. Só que o seu corpo começa a se desfazer, como se estivesse destruindo a sua realidade. E então Reed Richards veste a manopla, e com as outras joias ele tem o poder suficiente para acalmar aquela nova gema. Assim, fazendo a realidade voltar ao normal, adicionando a joia da realidade na sua manopla. Com o retorno de Namor, Doutor Estranho e Professor Xavier, a joia da mente é adicionada na manopla, resultando num fluxo temporal. E, ressoando juntas, todas elas simplesmente invocam a última, a joia do tempo. Com a manopla do infinito completa, sem dizer nada, Reed tenta usá-la, mas não dá certo. O Senhor Fantástico tentou usar a manopla para destruir as próprias joias, mas isso era impossível. E antes de fazer mais qualquer coisa, o Ato, o Vigia, aparece, dizendo que manter as joias reunidas num só lugar não era uma boa ideia. Reed pede para que o Ato as leve, mas ele não podia, ele é só um vigia. Desse jeito, Reed Richards decide que cada uma das joias deveria ficar com cada um dos Illuminati. Eles nunca poderiam usá-las e deveriam escondê-las, sem nunca revelar o local para ninguém, nem para eles próprios. Assim, Homem de Ferro fica com a joia da realidade, Professor Xavier com a joia da mente, Namor com a joia do tempo, Raio Negro com a joia do espaço, Doutor Estranho com a joia da alma e Reed Richards com a joia do poder. Então o Vigia vai embora, agradecido que o Senhor Fantástico não sucumbiu à tentação de usar a manopla do infinito. Em 1984 aconteceram as Guerras Secretas, quando um ser praticamente divino chamado Beyonder reuniu seres extremamente poderosos num único lugar para lutarem entre si. Esse lugar foi chamado de Mundo Bélico. Charles Xavier foi um dos participantes das Guerras Secretas, e ele tentou ler a mente desse ser, mas não conseguiu. Só que ele sentiu algo quase mutante. Então, tentando chegar próximo da sua mente, ele viu a família real inumana. Assim, Charles entendeu que o Beyonder era algo quase impossível, um mutante e um inumano ao mesmo tempo.
Por isso, agora, os Illuminati se reúnem mais uma vez, porque Charles Xavier e Raio Negro fazem parte da mesma equipe. E Charles vem sentindo uma presença próxima. Então, antes que a Terra tenha que lidar com o Beyonder mais uma vez, eles decidem levar o monarca dos Inumanos até ele. Mas Raio Negro não tem conhecimento sobre esse inumano, agora chamado de Beyonder. Pelo entendimento dos Illuminati, ele era um inumano com o gene X. E com algum contato pelas névoas terrígenas, isso despertou nele poderes praticamente divinos. Nessa época, Tony Stark estava desaparecido e não participava dessa reunião. Então os outros partem sem ele, usando aquela nave Skrull roubada anos antes, e vão até onde sentem aquela presença praticamente sobrenatural. Assim, escondida num cinturão de asteroides entre Marte e Júpiter, os Illuminati encontram praticamente uma réplica da cidade de Nova York. Inclusive com réplicas dos heróis, como se fosse uma grande maquete. E ali só existia um ser vivo, o Beyonder materializado. O Beyonder fica espantado e até alegre em ver seres reais ali quando Charles Xavier, Doutor Estranho, Namor e Reed Richards se aproximam. Mas quando ele vê Raio Negro, ele se curva perante o seu rei. O Beyonder até diz que ali pode fazer com que o Raio Negro controle a sua voz e fale normalmente. Mas os outros dizem que ele não pode interferir assim com a ordem natural das coisas. Só a existência do Beyonder ali já descontrola a ordem natural do universo. Ele não podia criar um mundo falso ou um mundo bélico. Não é correto. E o Beyonder deveria deixar esse universo. Só que ele responde que pode ajudar. Ele pode interferir e dar a eles o que eles mais querem. Um mundo como eles desejam. Mas Raio Negro ordena que não. Ele não é um deus. Ele é um súdito e deve obedecer o seu rei. Então o Beyonder deve deixar esse universo e não voltar mais. Assim, sem dizer uma palavra, o Beyonder apenas se desfaz. E toda aquela cidade falsa também desaparece, enquanto os Illuminati saíam daquele cinturão de asteroides, indo de volta para a Terra. O detalhe é que, anos mais tarde, isso foi desmentido. O Beyonder não era um mutante nem um inumano. Ele era um ser de outra dimensão, uma criança da raça dos Beyonders. Por isso, num outro universo, o Beyonder ressurge, retomando o que ele estava fazendo. O seu próprio mundo. Por volta dos anos 2000, Noh-Varr, o Marvel Boy, surgiu na Terra. Um único jovem Kree que aparece declarando guerra contra todo o planeta, dizendo que ele iria evoluir aquele lugar com o conhecimento e a tecnologia da sua raça. Então Noh-Varr foi derrotado e capturado, e foi mantido assim até 2006. E por se tratar de um Kree, uma nova reunião dos Illuminati acontece nesse momento. Na reunião, inclusive, Doutor Estranho se lamentava da ida da sua amada Cleia para a Dimensão Sombria, enquanto o Homem de Ferro chegava e se lamentava que não tinha ninguém o esperando em casa. Charles Xavier dizia que sabia como era complicado ter um relacionamento com uma monarca, se referindo a Lilandra, a imperatriz dos Shi'ar. Enquanto Raio Negro confirmava como era complicado o relacionamento entre monarcas. E quando Reed diz que Sue Storm às vezes reclama do quanto ele trabalha, Namor o repreende, dizendo que ele a mantém numa gaiola, a arrastando para essa vida desde sempre, sem nunca escutar as suas vontades. De qualquer forma, o assunto da reunião não era esse. Era para falar do jovem Kree que apareceu atacando e declarando guerra ao mundo, dizendo que ia evoluir a raça humana com a tecnologia alienígena. Noh-Varr foi contido, e agora eles deveriam tirar essa ideia da sua cabeça. Inclusive, o Homem de Ferro diz que Charles Xavier poderia literalmente tirar essa ideia da cabeça do garoto. Mas não é assim que se faz as coisas. Não é forçando um pensamento que as coisas mudam. Ou então,
Os mutantes seriam a sociedade dominante do planeta faz tempo. Mas a mente é um organismo vivo e livre. Criar uma sugestão é uma coisa. Agora, mudar o pensamento é forçar a mente a algo não natural. E isso poderia até funcionar por pouco tempo, mas rapidamente isso seria desfeito e tudo seria muito pior. Então Namor diz que vai falar com o garoto da forma que ele mais gosta, com a linguagem universal, a violência. Namor o ataca, dizendo que se ele declarou guerra contra a Terra, declarou guerra contra ele, já que a maior parte do planeta é oceano. Mas no meio dos golpes, Noh-Varr é transportado para outro lugar, para Attilan, o lar dos Inumanos. Isso na verdade acontecia só na sua mente, algo feito por Charles Xavier. A intenção era mostrar para o garoto como os Inumanos prosperaram ali, e os Inumanos são crias dos Kree. Então ir contra a Terra seria ir contra os próprios Kree. Tanto que nesse momento Reed Richards surge para lhe mostrar algo também, com a ajuda das ilusões do Professor Xavier. Reed lhe mostra um dos maiores campeões da Terra, o Capitão Marvel. Um guerreiro Kree que amava a Terra como seu próprio planeta, porque ele se apaixonou pelo seu povo. Desonrar a Terra era desonrar o próprio Marvel. E agora, o Homem de Ferro fala, que sabe como é ver o que o mundo poderia ser. E juntos, com Noh-Varr como aliado e não como inimigo, eles poderiam alcançar esse avanço. E ele poderia ser visto como um herói, como o sucessor do Capitão Marvel. Ou poderia passar o resto dos dias preso, com todos os heróis prontos para combatê-lo, como o Namor, por exemplo. Assim, eles deixam o Marvel Boy pensando sobre os seus atos, no que ele gostaria de ser, e nas pessoas que realmente importam, como Marvel. Enquanto os Illuminati voltam para casa, para as pessoas que lhes importam. Inclusive Reed percebe como não dava atenção suficiente para Sue Storm e muda suas próprias atitudes, assim como Noh-Varr mudou as suas atitudes também por quem realmente importa. Por uma vontade própria e não por algo implantado na sua mente, como disse o Professor Xavier. Foi por isso que as atitudes de Noh-Varr mudaram quando ele saiu da prisão e se tornou um herói. Depois disso, em 2006, aconteceram os eventos onde os Illuminati enviaram o Hulk para o espaço, onde se iniciam os acontecimentos da Guerra Civil, e os conflitos e a queda dos Illuminati, como visto na história anterior. Até que em 2007, mesmo com os problemas no grupo, o Homem de Ferro convoca mais uma reunião de emergência. Ele precisava mostrar um cadáver. Todos ainda estão irritados com os acontecimentos da Guerra Civil e com a morte do Capitão América. Inclusive, os outros Illuminati até questionam se aquele corpo é de Steve Rogers. Mas o Homem de Ferro mostra que não. Era o cadáver de uma Skrull com as roupas da Elektra. Há anos, quem eles achavam que era a Elektra era na verdade uma transmorfa Skrull e ninguém nunca percebeu. Nem telepatas, nem o Wolverine percebeu pelo cheiro, nem nada do tipo. E isso era preocupante. O primeiro confronto dos Illuminati foi contra os Skrulls, que se transformavam, mas era relativamente uma transformação falsa. Só que agora eles conseguem imitar não só a sua biologia, como o seu cheiro, os seus pensamentos e os seus poderes. E o Homem de Ferro acha que isso é culpa deles. O contato deles com os Skrulls anos antes, a captura e a análise dos seus corpos foi o que proporcionou isso, esse avanço dos alienígenas. E eles podem estar por toda a parte agora. Qualquer um pode ser um Skrull. Eles deveriam analisar melhor aquele corpo para entender essa nova evolução. Mas antes de poder fazer qualquer coisa, Raio Negro fala que não. Ele é quem vai levar o corpo. E o enorme poder da sua voz ativa uma imensa explosão. Graças aos poderes dos heróis, eles sobrevivem àquilo para ver que o Raio Negro na verdade era falso. Ele também era um Skrull disfarçado.
Isso inicia um combate dos heróis contra aquele alienígena, e Namor, sem travas, o mata. Só que antes que os outros pudessem questionar qualquer coisa, mais dois inimigos surgem, Skrulls com os poderes do Colossus e do próprio Thor. Num ato desesperado, o Homem de Ferro ordena que o Doutor Estranho retire os outros dali, e ele se conecta com estações nucleares para ativar uma imensa explosão, acabando assim com os dois Skrulls. Tony Stark se lamenta por ter feito aquilo, porque os alienígenas não sabiam que ele tinha esse poder, agora eles sabem. Então esse truque não vai funcionar de novo. Aquilo revelou que o problema era maior do que eles imaginavam. Os Skrulls já estavam em toda parte. Não dava nem para saber desde quando que esse raio negro não era mais o verdadeiro raio negro. E sinceramente não dá mais para saber se o resto dos Illuminati são eles mesmos ou novos Skrulls indetectáveis. Não existia mais confiança em ninguém. A equipe não podia continuar nesse momento. Assim, cada um vai lidar com esse evento da sua forma, porque esse era o fim da confiança e o início da invasão secreta. E é desse jeito que termina a história. Os Novos Vingadores Illuminati é uma minissérie que surgiu na época onde os Novos Vingadores estavam se estruturando depois de vários momentos grandiosos como Vingadores à Queda, Novos Vingadores Motim, Guerra Civil e por aí vai. E Illuminati é, na minha opinião, um outro grande acerto desse período. A HQ coloca a equipe dos Illuminati em momentos-chave para a história da Marvel e mostra como a influência deles foi grandiosa e até serve para fechar pontas abertas que a própria editora nunca quis tocar. O roteiro é ótimo, focando cada edição num dos encontros. A narrativa é antológica e a arte, para mim, é muito boa. Então, como um todo, essa minissérie é muito boa e serve principalmente para expandir a importância desse grupo, composto praticamente dos nomes mais importantes de toda a Marvel. Então é isso, se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, deixa seu like se você gostou, me segue nas redes sociais para ficar por dentro das novidades e compartilha esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado, valeu e até mais.